Estamos quase lá. E agora estamos ao vivo. Pablo, seja muito bem-vindo. E todos os nossos assistentes e ouvintes, estou completamente feliz, em especial hoje, por ter a oportunidade de bater esse papo aqui com o Pablo. Aos que não me conhecem, meu nome é João Stedley, estou como diretor executivo da VDI. Entrei no comecinho desse ano, onde já nós começamos com a jornada do CEO Cash, que é o nosso podcast com imagem, onde eu tenho a oportunidade, em nome da VDI, de entrevistar alguns CEOs de companhias alemãs que têm, sem dúvida, uma parcela de contribuição muito grande na manufatura do país, em especial na engenharia, que é o nosso core business como Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha. Esse é o penúltimo episódio do ano, né? Passou rápido, já tivemos algumas entrevistas muito interessantes e essa, sem dúvida, uma das mais aguardadas de todas. A Siemens representa uma das maiores empresas do mundo e o Pablo lidera aqui a empresa no nosso país, no nosso querido Brasil. Então, vamos ter essa oportunidade de, na próxima hora ou nos próximos 57 minutos, conhecer um pouco mais do Pablo e conhecer um pouco mais da Siemens. Pablo, seja muito bem-vindo. Como você está? Bom dia, boa tarde, João. Super bem aqui, obrigado pelo convite, feliz aqui de participar com vocês. Tomara que consiga agregar algo para os ouvintes aí. Que legal, Pablo. Você sabe que, por mais que a gente use a nomenclatura entrevista, eu costumo dizer que é um bate-papo, né? A gente está aqui, o nosso público, inclusive, vos lembro, tem a oportunidade de interagir conosco, né? Então, eu vou ler os comentários, ler as perguntas, então fiquem à vontade para interagir, que eu mesmo leio e pergunto aqui ao vivo para o Pablo, se ele me permitir, é claro. Pablo, vamos começar da seguinte forma. Antes de pergunta, antes de nada, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, né? Você, Pablo Fala, me conte, quem que é Pablo Fala? Bom, eu sou, pelo sotaque, todo mundo percebe que sou argentino, certo? Eu sou do interior de uma província, a província de Córdoba, de uma cidade bem pequena, né? Eu já comecei a trabalhar na Siemens faz 25 anos, eu fui para Buenos Aires procurando alguma oportunidade numa empresa multinacional, eu tinha esse interesse num ambiente um pouco mais corporativo, ter oportunidades, crescimento, aprendizado. E desde então estou na Siemens, tive a oportunidade de trabalhar na Argentina, um ano e meio na Alemanha, voltei para a Argentina em fim de 2001, começo de 2002, aí deu uma crise muito forte na Argentina, surgiu uma oportunidade de vir para o Brasil. Eu vim casado e já nessa época fiquei, então já 19 anos no Brasil, com minha esposa argentina e 3 filhos nascidos aqui no Brasil. Três filhos brasileiros. 3 filhos brasileiros. Gosto de sair correr um pouco, de fazer um pouco de academia, adoro vinho, com controle, bem controlado, né? Claro. Mas esses são mais ou menos meus hobbies. Que legal. Como um bom argentino, né, Pablo? Legal. Prazer em tê-lo aqui, Pablo. Eu queria te perguntar uma coisa para a gente iniciar o nosso bate-papo, que é o seguinte: quando a gente teve essa ideia de fazer essa espécie de talk show para os associados da VDI, uma das perguntas que eu tinha em mente fazer para cada um dos entrevistados e que eu no início imaginei que seriam respostas iguais e acabaram não sendo, por isso eu vou te perguntar. Eu queria saber o seguinte: o que é ou como é ser CEO, Pablo? E em especial, CEO da Siemens, claro. Olha, CEO, primeiro, não é ser, é estar. Isso que é bacana. Todos nós usamos o ser, né? Eu também muitas vezes falo, eu sou o CEO. Não, eu estou o CEO. Na verdade, a gente, eu acho que isso te coloca muito na perspectiva de algo como um passo da tua vida, né? E é um senso também de realização muito grande. Você lidera, no caso de uma empresa como a Siemens, liderar uma empresa como a Siemens, claro, é uma responsabilidade muito grande. É uma posição bastante solitária, mais solitárias que as anteriores que eu sempre tive na empresa, porque você se desenvolve, chega um momento em que as pessoas todas te olham como, pô, ele é o nosso chefe e demais. Por isso que eu gosto muito de quebrar as distâncias com a equipe, né? Gosto muito do relacionamento com as pessoas, de falar, de sempre demonstrar para as pessoas que estão comigo nas equipes que as portas estão sempre abertas, né? Faço questão disso, né?
E porque aí você se sente acompanhado, tenta dividir a tomada de decisão e, de alguma forma, diminui algumas pressões que você possa ter. De fato, você se sente parte também de algo muito grande e faz com que as pessoas se sintam partícipes também de algo maior e tomadoras de decisões donas do seu negócio, né? Sintam um empowerment e sintam também uma certa realização. Pô, a minha opinião aqui é ouvida e de alguma forma se tomam decisões em função disso. Por esses motivos é que a gente também, na Siemens, a gente, a partir da pandemia, nós reconfiguramos o escritório aqui na Anhanguera, na Central. A gente iniciou agora no início de novembro, um processo, modelo híbrido de trabalho, as pessoas voluntário por 2 meses ainda, depois em janeiro vai ser o híbrido mais firme, mas a gente fechou todos, ninguém tem mais sala privativa. Olha, o sistema híbrido, eu tenho que ir 3 vezes no escritório, mas eu vou estar em cliente, vou estar viajando, talvez vou 1, 2 vezes no escritório. Para que eu preciso uma sala que diga meu nome ali na frente? Não preciso. Diminuímos custos, facilitamos, a coisa fica tudo muito mais próximo. E também faz parte dessa, digamos, tirar talvez o peso de uma posição de CEO. Sim. E ser o CEO da Siemens, que é a segunda parte da tua pergunta, também é uma grande responsabilidade. A Siemens é uma empresa que tem uma capacidade de transformar economias, países, uma capacidade muito grande, desde o ponto de vista da infraestrutura, né, áreas de saúde e demais. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande e que a gente tem que entender o que é isso e como se engajar e como fazer dentro da nossa sociedade o melhor a partir da minha posição. Faz total sentido, faz total sentido. E, Pablo, conforme você foi falando e apresentando um pouco mais a Siemens, eu queria entrar um pouco mais nesse detalhe. É evidente que é uma empresa gigantesca, com uma responsabilidade social enorme, como você bem colocou, e com uma capacidade de transformação de até países, né? E dispensa apresentações. Mas, aos que talvez não estejam tão familiarizados, o que exatamente é a Siemens? O que vocês fazem? Você pode, de repente, até nos dar alguns big numbers, alguma coisa desse tipo? A Siemens é uma empresa que nasceu em 1847, ou seja, tem 174 anos agora, né? O fundador, Werner von Siemens, ele sempre é uma empresa que sempre se definiu as suas estratégias para ir endereçando grandes desafios da humanidade, né? Na época, um grande desafio era a comunicação, não tinha como comunicar. Então, a Siemens começou, e sempre através da inovação, para responder a esses desafios. Então, a Siemens começou com o telégrafo de ponteiro. Essa foi a primeira invenção do Werner von Siemens, telégrafo, né? Comunica a grandes distâncias, como fazer esse tipo. Foi uma revolução gigantesca, né? E a partir dali atuou em infinidade de diversos segmentos. A Siemens Hals, que já teve até carro, alguns carros que se fabricavam na Alemanha, já teve, também com a Osram, era uma das empresas da Siemens, né? Iluminação. E, obviamente, setores de comunicação foi sempre um setor muito forte, um setor que a Siemens repassou essa operação junto com a Nokia uma parte, com a Mobile com outra. Hoje, a empresa encontrou 3 grandes desafios que ela está endereçando. O primeiro é a área de saúde. Todos nós vivemos mais tempos, mais anos, então cria uma empresa que funciona como uma empresa independente, que você pode comprar ações dessa empresa independente, mas que é controlada pela Siemens, né? Essa empresa se chama Siemens Healthineers, área de saúde, um healthcare. Aí tem um trabalho muito forte para, todos já conhecemos equipamentos, mas aí tem serviços, aí tem a parte incluso de laboratórios, uma área de laboratórios muito forte, que era uma área que era da Bayer na época. Sim. Recentemente se adquiriu uma empresa Varian, que é muito forte, trabalha forte com a parte de câncer, né? Todos nós vivemos muito mais anos, aparecem enfermedades novas, isso precisa ainda uma revolução muito grande de medicinas menos invasivas, muito mais simples, muito mais inclusivas, que qualquer possa ter. Siemens decidiu revolucionar isso através da Siemens Healthineers. A outra é descarbonização.
Talvez seja o maior desafio da nossa geração, certo? Então, o ano passado, a Siemens decidiu juntar todos os seus portfólios, as suas tecnologias e conhecimentos para a geração de energia e transmissão de energia para fazer um processo de transformação do setor energético completo, né? Desde oil and gas e economia espacial, assim, até em carvão, né? Em muitos lugares, para energias muito mais renováveis, e aí tem desenvolvimento com hidrogênio, solar, eólico, por aí vai. E essa é Siemens Energy, né? São dois pilares, Siemens Energy e Siemens Healthineers. E o centro, o core da Siemens, que é a própria Siemens, sim, hoje se enfoca, é uma empresa de tecnologia, né? E a gente trabalha muito na transformação digital. A Siemens tem grandes quantidades de dados a partir de equipamentos que hoje já estão instalados em muitos lugares, equipamentos com automação, sistemas de controle e demais. E muitas vezes a pergunta é o que fazer com esses dados? E todos nós sabemos da revolução que está acontecendo, o que fazer a partir de inteligência artificial, o que você pode criar a partir disso, e como gerar valor para os nossos clientes, ajudá-los a transformar as suas operações. Em muitos casos, essas transformações podem ser disruptivas, e a Siemens está aí para fazer essa. E aí são dois setores principais: industrial, bem claro, né? Indústria 4.0, muito forte aí, e na parte de infraestrutura, com a parte todo o smart grid, a transição para a mobilidade elétrica, que isso supõe um desafio gigante de inteligência, de como administrar as redes, incluso carregadores, todos esses sistemas para... E a digitalização como um todo, né? O gêmeo digital como um modelo que se usa em qualquer dessas aplicações. Aí é uma empresa que hoje tem 300 mil funcionários, depois dessa divisão da energia, 300 mil, juntando a energia deve ser uns 90 mil funcionários adicionais, ou 80 mil adicionais. Aqui no Brasil, quantos mais ou menos? No Brasil somos 2.500 na Siemens e mais deve ter uns 3, 4 mil na energia, né? A energia, a Siemens hoje já não é majoritária, ela tem um capital acionário menor, justamente porque procura, através de investimentos de mercado, e aí tem muitas empresas interessadas, né? Claro. Precisa de muito investimento para isso, muita tecnologia, e aí disponibiliza ações, estoques para que seja no mercado de capitais. Legal, legal. Muito obrigado pela apresentação, Paulo. E você falou que você classifica a Siemens, né, não sei se holding, né, mas a Siemens controladora das outras Siemens, como uma empresa de tecnologia, né? E eu queria explorar um pouco mais desse tema, em especial o que talvez tenha sido o tema da década passada e talvez o dessa década de novo, que é o tal da indústria 4.0. Né? Como que você vê a indústria 4.0 e como que isso é aplicado no dia a dia da Siemens? Olha, primeiro, a gente pode ver a indústria 4.0 numa visão holística, né? A indústria 4.0 tem a palavra indústria, é como que tem um foco industrial, sim, é que nós já conhecemos todas as revoluções, né, industriais e tudo mais. Mas a 4.0 tem uma visão muito mais holística, vai para a infraestrutura, vai para o uso de um monte de oportunidades que a gente tem de criar negócios totalmente diferentes, de reconfigurar negócios. O banco na nossa mão, o meu banco está aqui, eu faço tudo aqui, não vou. Reconfigurar tudo, né? Uber faz parte de uma indústria 4.0, vamos talvez reconfigurar a indústria automotiva a partir disso, sei lá. Então, se abrem muitíssimas oportunidades, né? Eu acredito que seja como transformação social, talvez seja a maior transformação social da humanidade, né? Ela está finalizada? Não. Ela é mais um enabler, uma habilitadora, na nossa opinião, uma habilitadora de grandes transformações. Nós aqui falamos dados infinitos permitem possibilidades infinitas. Então, é algo, é um habilitador. Boa frase. O grande desafio dela vai ser inclusão de pessoas, né? Como incluir as pessoas nesse novo ecossistema.
de fato, novas necessidades, vão surgir infinitas novas necessidades. Aquelas que, até onde, como eu falei, né, faz 20 anos, você tinha uma necessidade de ter o teu banco, né, onde você tem o teu dinheiro, salário, aqui no celular, não tinha essa necessidade, mas essa necessidade se criou e agora eu não aceito isso. Só pensando nisso, quantas pessoas será que estão trabalhando só para criar, para colocar segurança cibernética e demais, nessa necessidade que eu agora tenho, que o meu banco me permita esse acesso. Assim como isso, nas indústrias, tem capacidade de transformar muita coisa, customização em massa, né? Lançamentos de novas tecnologias em tempos recordes. E aí você vê toda essa transformação que acontece. Para o Brasil, eu enxergo uma oportunidade gigante. O Brasil teve sempre uma vocação industrial muito forte. O nosso PIB industrial, nós já sabemos, né, acima de 20% na década de 80. Hoje está em torno de 11%. Né? E a indústria acaba sendo uma grande, diria, uma geradora de resiliência na sociedade. Quando você tem uma queda em outros segmentos, a indústria sempre acaba sendo um sostenedor das economias. E aí eu acredito que será uma grande oportunidade. Que legal, Paulo. Então, você falou uma frase bastante forte, que é uma reconfiguração de modelo de negócios, né? E que reflete numa reconfiguração da sociedade, né? E num impacto positivo, ou seja, é a tecnologia a favor da vida, né? Muito interessante. Dentro de toda essa transformação digital que a gente vive, tem um pessoal, digamos, as classificadas startups, que vêm aquecendo o mercado de uma maneira que a gente não diria que aqueceria 10 anos atrás, né? Então, eu queria te perguntar, assim, como que você vê esse atual cenário de startups, em especial no Brasil, claro, mas como que você enxerga, qual é a sua opinião sobre as startups? Eu vejo as startups, para mim, são absolutamente necessárias para gerar disrupção, né? Tá. Se alguém, de fato, coloca uma startup, é porque tem uma ideia, tem um conceito, sabe o que está querendo fazer e enxerga algo que, às vezes, é até uma necessidade pessoal. Como é que ninguém está fazendo esse tipo de coisa? Eu enxergo na Siemens toda, nós enxergamos as startups como absolutamente necessárias e positivas em mercados que você vê um país que tem constante lançamento de startups, crescimento e startups de qualidade. Você pode fazer uma relação direta com a potencial de realização desse país, dessa nação, dessa economia. É uma relação direta. A Siemens iniciou já no Silicon Valley, nós criamos é tipo uma aceleradora de startups com possibilidade de investimento, que é uma empresa do grupo Siemens, se chama Next 47, né? Next 47. E aí está no Vale do Silício, e aí ela vai compra participação nesse tipo de startups para ajudá-las a crescer, onde faça sentido para o portfólio também da Siemens, né? São potenciais futuras aquisições, ou incluso que nos ajudem a desenvolver tecnologias da Siemens e demais. Ela tem tudo aquilo que talvez falta no conglomerado, na área corporativa, que às vezes é difícil movimentar, porque você tem que pedir permisso para uma coisa, tem que pedir, né? A benção, vamos fazer um budget, tem que fazer um projeto, tem que fazer... É normal isso nas empresas. E você vai tendo um movimento, um crescimento moderado, normalmente. Tudo aquilo que é, eu diria, quase proibitivo dentro de um conglomerado, dentro de um ambiente corporativo, é tudo do que vive uma startup. Então, burocracia, né? Eliminar a burocracia e atacar diretamente onde está o ponto onde você vai fazer a diferença no mundo. Isso que a startup se foca diretamente nisso e esqueça de tudo demais. Então, agora, assim, na Siemens nós entendemos também que tem que existir uma certa confluência desse tipo de coisa. Hoje tem muita startup
trabalhando com soluções digitais, e tem muita transformação digitais, particularmente nas indústrias, mas em todos os ambientes, né? E está tendo muita indústria, na nossa opinião da Siemens. Vem aqui, contrata uma startup, resolve isso, aquela outra resolve aquilo, aquela outra resolve aquilo. Se você pensa daqui a 5 anos, este processo vai me levar para uma visão integrada do que eu quero fazer da minha empresa, às vezes a minha empresa digital, onde eu tenha possibilidade de integrar os meus sistemas todos, talvez eu esteja me distanciando dessa visão. Então, tem que sempre existir, na nossa opinião, um certo equilíbrio entre o que você diz pura disrupção e onde você precisa trabalhar também com plataformas que te permitam uma certa perenidade, né? Algo que daqui a 5 anos seja válido. Sustentável, né? Sustentável. Então, eu acredito que faz parte são vasos comunicantes, de alguma forma. As duas são sistemas que têm que trabalhar em conjunto. Faz total sentido, Paulo. E por falar em sustentabilidade, e agora não do ponto de vista de sustentabilidade dos negócios, mas sim do meio ambiente, né? Eu sinto, e isso é um movimento bem claro no mercado, é evidente que todas as empresas sempre tiveram e sempre terão o objetivo de gerar lucro. Isso está claro para todo mundo. Mas me parece que, em especial com essa nova geração, em especial, novamente, aquelas que nasceram a partir dos anos 2000, o consumidor final exige um compromisso social muito grande das empresas, né? Então, me parece que talvez isso tenha sempre existido, mas agora está mais em alta, que as empresas estão cada vez mais preocupadas com geração distribuída, ESG, descarbonização, carbon free, como você mencionou, e coisas desse tipo. Então, eu queria te perguntar, como que a Siemens se posiciona a respeito de todos esses temas que envolvem a sustentabilidade? A Siemens, o ponto de vista da sustentabilidade já está na primeira frase, a frase mais conhecida do nosso fundador, em 1850 e bolinha, ele falou assim: I won't sell the future for a short-term profit. Eu não vou vender o meu futuro por um ganho de curto prazo. E essa frase, você está bom, tem a ver com profit, sim, financeiro, mas tem a ver com muitas outras coisas. De fato, você atua numa sociedade e você tem que, e essa sociedade, você tem que, incluso, não estou nem falando de uma perspectiva de ética, estou falando do ponto de perspectiva de negócio também, né? Sim. Se você pensa no negócio do futuro, você tem que fazer que a sociedade na qual você atua, ela se desenvolva, porque ela vai te levar a você mesmo para frente, né? Incluso na perspectiva financeira pura, mais pura possível, faz todo sentido pensar de uma perspectiva sustentável. Hoje, a Siemens tem isso na sua veia desde sempre, né? Essa semana, a Siemens recebeu o prêmio do acho que é o Dow Jones Sustainability Index, né? Sei. A empresa mais sustentável no mundo na sua indústria, na indústria. Caramba! E aí são em todas as perspectivas. E nós sabemos, o ESG, né? Vou começar pelo G, lado governança, porque aqui todo mundo sabe pelo inferno que a Siemens já passou no passado, né? Sim. E a Siemens se transformou, e esse inferno foi muito parte de autodenúncias, de coisas que a gente enxergava que aqui pode ter algum ponto. Então, eu me sinto muito orgulhoso de trabalhar numa empresa que teve a coragem de fazer esse tipo de coisas, porque Claro. isso é transformacional. Você, de alguma forma, tira, deixa a carne e se transforma, né? E vira algo muito melhor. Mas, do ponto de vista social, vocês sabem os engajamentos que a gente tem aqui incluso durante a pandemia, a gente fez muitas ações. Nós temos uma Fundação Siemens, aqui no Brasil, uma entidade separada, através da qual a gente endereça iniciativas de inclusão social. Nós trabalhamos com Formare, todo ano trazemos meninos que estão já para o mercado de trabalho, que estão em ambientes mais vulneráveis. E nós tivemos engajamentos com hospitais, incluso com crowdfunding, os próprios funcionários fazendo crowdfunding.
com um matching da empresa e com um matching da fundação. Então, o lado social, assim, trabalha já faz muito tempo. Nós temos um programa de diversidade também, que é um case que muitos colegas vêm visitar, se chama Diversifica, né? Porque aí a gente, na questão de diversidade e inclusão, aí sim é uma questão mais é pura ética, né? Sim. E negócio também, né? O teu negócio é melhor se você tem visões diferentes, né? Comprovadamente, né? Comprovadamente. E falando do ponto de vista da sustentabilidade agora do meio ambiente, em 1982, eu acho, nas escolas, eu tinha 12 anos, nas escolas tinha um vídeo, uma fita, eu não sei se era fita cassete ou era ainda aquele era meio que Super 8, eu não sei o que era, que a Siemens já tinha criado e fazia uma história de como o mundo, como o ser humano vem destruindo o mundo e como nós precisávamos ir para um sistema mais sustentável. Eu estou falando em 1982. E a gente e eu não trabalhava na Siemens, mas eu assistia a esse tipo de vídeos que era de alguma forma uma empresa que contava para todos nós como que nós devíamos tomar muito mais cuidado, algo que ninguém pensava. Então, a Siemens sempre teve esse viés. Hoje, Siemens foi uma das primeiras empresas em definir 2030 como pegada zero de footprint, de CO2. Legal. No Brasil, a gente antecipou isso para 2025. E aí eu acredito que o Brasil tem uma... Por quê? Porque nós hoje, a nossa matriz energética já é 80% renovável. Aqui no Brasil, nós estamos a um passo de ir para um sistema muito mais sustentável. A gente já fez uma transformação muito grande. De 2015 a 2020, nós conseguimos já reduzir em mais que 80% a nossa pegada de CO2. Nossa. Então, agora é mais difícil, mas estamos aí a um passo, né? E nós vamos fazer isso, com certeza, rapidamente. E nós temos tecnologia, incluso, para isso. Aqui nós temos participação em duas empresas. Uma é a Brazol, é uma empresa que ela pode até te vender, você me dá a conta de luz da tua indústria, às vezes, da tua instalação, pode ser um mercado, pode ser um fast food, pode ser qualquer coisa, pode ser uma indústria. E ela transforma a tua conta de energia numa conta com um desconto, numa conta de, sei lá, contrato de 5 a 10 anos, com desconto, com energia solar, CAPEX todo fora da tua empresa, né? Então, essa é a Brazol. E temos outra MPC Comer, com bancos de baterias para fazer peak shavings também. Então, a gente trabalha, faz parte do nosso negócio, a questão da transformação mais sustentável. Que legal, Paulo. E já emendando na próxima, toda essa transformação sustentável, que no caso de vocês talvez não tenha nem sido uma transformação, né? Já estava enraizada lá desde o início da história da Siemens, mas foi, claro, se aflorando a cada ano que passa. Você comentou que é preciso ser aliado com inovação, com tecnologia, o que eu concordo também, e tem como a gente alinhar isso com aquilo que a gente comentou lá no início de gerar lucro, né? É possível alinhar a sustentabilidade, né, o compromisso social das empresas com os objetivos financeiros? Isso é possível? Eu tenho uma frase fácil, né, que diz fazer mais com menos. O que um financeiro quer? Me dê mais com menos. Pronto. Preciso de menos dinheiro e você me entregue mais resultado. Menos recurso e traga mais retorno. Menos, né? Essa frase, que é uma frase talvez que defina as bases da questão financeira de uma empresa, é uma frase absolutamente sustentável. Absolutamente, certo? Você diz, eu vou fazer mais com menos. Menos pegada de carbono, menos uso de recursos para produzir mesmo material. Então, a gente acredita aqui na Siemens, e a nossa redução dos 80 e tantos % que nós tivemos nesse período, nós não experimentamos absolutamente nenhum incremento de custos. Nós tivemos casos, incluso, que foram parte de programas de redução de custos a partir do uso de tecnologias mais sustentáveis. Eu acredito que as duas coisas vão da mão.
Quando a gente vai para o lado social, que você me diz, mas aí você precisa fazer investimentos, certo? Você vai ter que treinar pessoas, vai ter que, talvez, investir esse dinheiro para... O retorno é tão rápido, e outra, quem era que falava que se você acha que os treinamentos são um custo, né? São um gasto, ou algo que te impacta no teu negócio, tenta não treinar os teus funcionários, depois você explica, né? Eu não me lembro quem que falava isso. Então, tanto na perspectiva environmental, né, meio ambiente, quanto na perspectiva social, com certeza. E no ponto de vista da governança, não vou nem falar, porque um negócio que você não tenha uma governança adequada não pode ser um negócio financeiramente adequado. Você vai encontrar, em algum momento, você vai encontrar a pedra onde você vai bater e vai cair no futuro. Então, eu acredito que é absolutamente estão linkadas essas duas coisas. Financeiro e sustentável faz todo sentido. Ótimo, ótimo. Concordo com você, andam juntos. E uma coisa que eu sempre reflito, em especial, claro, por trabalhar numa associação técnica, né, responsável por representar a parte técnica da engenharia alemã aqui no Brasil, né, com toda a transferência de tecnologia e pesquisas, etc. Eu queria falar especificamente sobre o engenheiro, né? Tudo isso que a gente está comentando aqui hoje seria praticamente impossível sem engenharia, né? A engenharia ela existe para ter uma sociedade melhor, mais tecnológica, etc. Uma coisa que a gente sempre se questiona, e eu gostaria muito de ouvir sua opinião, talvez seja até pessoal, tá? Mas você fique à vontade para me dizer o que você acha. É a respeito do engenheiro brasileiro ou da engenharia brasileira versus a engenharia alemã ou o engenheiro alemão, né? Assim mesmo a companhia alemã, né? Você certamente já foi para lá diversas vezes. Como que você vê um contra o outro? Como é essa comparação na sua visão, Pablo? Olha, cada um deve ter uma opinião sobre isso, né? Eu vou dar a minha. Já trabalhei na Alemanha, já transferi colegas alemães para o Brasil, já transferi brasileiros para a Alemanha, já vi um pouco. A impressão que eu tenho é assim, algumas impressões, claro. O alemão, engenheiro alemão, parece ser mais específico, com maior foco. A impressão que eu tenho é que ele é como que ele sabe muito mais o que ele quer, tem um norte de carreira muito mais orientado à aplicação do seu conhecimento, né? Em algo que dá um resultado, né? Eu acredito que isso faz parte de um envolvimento, e aí vamos fazer autocrítica aqui nossa. Eu acho que o setor empresarial está mais envolvido no ambiente universitário na Alemanha do que no Brasil, né? Então, o engenheiro já quando sai, ele já meio que tem impressões, né? Impressões. Por outro lado, o brasileiro, eu enxergo ele mais holístico, ele consegue enxergar mais o todo da história. Eu vejo ele mais flexível, adaptável para cada situação. Obviamente, tem menos oportunidades de atuar numa engenharia aplicada. Normalmente é mais... Nós aqui temos muitos engenheiros que vão, claro, é mais vendas, não sei quanto. Talvez na Alemanha tenha mais engenheiros que enfoquem a pesquisa e desenvolvimento, né? Por isso, hoje nós participamos no IPT Open Experience, aqui no IPT, aqui em São Paulo, porque achamos uma iniciativa super legal do IPT trazer a iniciativa privada, as empresas, para desenvolver em conjunto. Você está muito próximo aí de pesquisadores, que tem uma visão muito de pesquisador, às vezes, no Brasil, talvez muito mais do lado pesquisador, e você, quando você traz a aplicação, o problema, exatamente o ponto onde confluem as coisas, eu acredito que dá para construir muita coisa boa, né? Eu vi isso, por que eu te falo um pouco o brasileiro mais holístico? E aqui é uma experiência pessoal, né? Sim. Eu tive a oportunidade de discutir um tipo de tecnologia, quando você faz planos diretores, né? Planos diretores para sistemas complexos e demais, né? A gente já estava fazendo aqui sistemas bastante interessantes, muito bem e demais,
E eu tive visita de um alemão que estava também fazendo isso lá na Alemanha e tudo mais. Eu falei, olha, que bacana que vocês estão fazendo, já não estão fazendo assim aqui também. Estão fazendo isto, aquilo, vamos construir isso também aqui no Brasil. Mas olha tudo que a gente faz. Não, o cara se interessou, não sei quanto, que bacana, que legal. Aí apresentei as pessoas aqui no Brasil, engenheiros brasileiros e tudo mais. Pô, que legal, não? Vai bem em linha com o que estamos fazendo na Alemanha. Não deu um ano, levou todo mundo para a Alemanha. Por quê? Porque o brasileiro consegue enxergar, sabe, todo. O alemão às vezes é um pouco mais difícil conseguir isso. Minha opinião. Sim. Não sei. O brasileiro vê o todo e ele tem conhecimento, porque se você vai, sei lá, parte de instrumentação, em sistemas de controle e o digital e como você transforma isso, mas conhece o processo do cliente, da indústria, né? Por isso que eu criei esse tipo de impressões, né? Brasileiro mais holístico, mais pensante no todo, mais flexível, um alemão mais enfocado, mais orientado para aplicação. Quer Não sei se dizer, respondi bem a tua total, pergunta. total, total. Não tem melhor nem pior. Acho que cada um tem o seu perfil, né? E você explorou algumas das qualidades dos dois. Eu achei excelente a resposta. Inclusive, eu estava no IPT Open hoje, coincidentemente, porque o escritório da VDI fica lá, fica dentro do Aham. IPT, né? E já fica Legal. o convite. Inclusive, a nossa ideia desde o início do ano era fazer esse talk show presencial, né? Mas não foi possível por motivos óbvios, mas quando retomarmos no futuro, já fica o convite para eu bater um papo com você lá no IPT, tá? Bacana. Vamos Legal. lá. Pablo, a gente está chegando quase no final do nosso episódio e eu queria pular por uma área um pouco mais diferente, e em especial aos jovens que acompanham muito a VDI, né? A gente tem tanto estudantes de engenharia quanto engenheiros, pessoas que estão saindo da faculdade, pessoas que estão pensando em fazer engenharia, ou seja, na VDI, apesar de instituição antiga, que a propósito faz 65 anos esse ano, na Alemanha mais de 160, tem muitos jovens que nos acompanham, né? E hoje há um cenário que você tem uma possibilidade de seguir carreiras muito maior do que alguns anos atrás, né? Então, você tem muitas opções. E, em especial, aquelas que fogem do mercado corporativo estão muito em alta, né? Então, você vê o pessoal do YouTube, Instagram, podcast, né? Tem gente que vive disso aqui que a gente está fazendo, né? Então, todo esse movimento da internet faz os jovens que tinham antes aquele pensamento: eu vou sair da faculdade e eu vou trabalhar 40 anos na Siemens, o que é fantástico, fantástico, né? Mas hoje em dia isso é muito difícil, né? Entre os jovens. Assim, minha pergunta é: o mercado corporativo convencional, como a gente conhece, você acredita que para a juventude ainda é o melhor caminho? Essa é uma excelente pergunta e eu talvez não seja o melhor para responder, porque isso quem tem que responder é quem está nesse momento, ele vai É responder. verdade. Eu já passei por isso tudo, né? Primeiro, eu não sei se era o melhor caminho, não era o melhor caminho para desenvolvimento, porque cada um tem que seguir a sua. Tem pessoas que criaram empresas e tiveram altíssimos, muito maior sucesso que você atuar no ambiente corporativo. A questão é que, assim, trabalhar numa empresa como a Siemens te permite fazer o que eu contei. Eu passei por, sei lá, passei por Sim. 15 anos, áreas da empresa, em 25 anos. Consegui me movimentar, fazer coisas diferentes. Aí a gente, normalmente, você, com o tempo, quando fazer alguma coisa, você vai ficando sem gás. E como você renova esse gás, é como come uma grama nova, uma grama nova, sabe? Aquela bocanada de oxigênio, porque você está, puta, peguei um negócio novo e agora vamos fazer isso. E assim mesmo me permitiu muito isso. E normalmente as grandes empresas sempre permitiram esse tipo de movimento. Mas eu acho que depende muito do propósito que cada um tem, depende muito dos incentivos que tenham. Às vezes são até familiares os incentivos, né? Eu vejo o meu filho tem talvez aquele que já está se alinhando um pouco, né? A minha filha também, vai, eu tenho três, um é o menor, ainda não sabe, mas eles também se enxergam um pouco numa carreira como a minha, mas Tá. seguramente o filho de alguém que você vê que já, pô, mas teve, mas saiu, criou uma empresa e não sei quanto, talvez já tenha esse outro viés, né? Então, tem um pouco, eu acho que uma influência familiar, né?
A futuro, se vai ser um futuro de grandes empresas ou de menores empresas, empresas pequenas não sei, eu acho que a tendência é a que seja mais quantidade de pequenas empresas que sejam agregadoras a ecossistemas. Cada vez mais vai ser uma questão de ecossistema, na minha opinião. Mas aí é uma escolha muito pessoal, isso é o que cada um gosta de fazer. Quer dizer, a resposta é depende, né? Depende da pessoa, né? Cada um tem que escolher seu caminho, né? Faz total sentido. Boa. Penúltima pergunta, Pablo. E eu não queria trazer de forma alguma nenhum viés político, até porque nós somos completamente isentos de qualquer opinião desse tópico, mas a gente vive, é inegável, um cenário político-econômico, a depender do ponto de vista complicado, né? Então, a gente vive uma certa instabilidade jurídica, né? Há, de um lado, um extremo otimismo, há, de um outro lado, um extremo negativismo, né? Um extremo pessimismo. Temos eleições no ano que vem. Eu queria saber um pouco desse cenário político-econômico, né? Qual que é o impacto desse tema na atuação da Siemens? A resposta, do meu lado, talvez seja um otimismo moderado, como eu me sinto aqui para frente, né, no cenário. Ou, da outra vez, ouvi um realismo esperançoso, vai, se você quiser, né, que talvez seja mais, né? Não é um otimismo porque não tem sustento, tem um realismo, mas com boas expectativas, né? A gente hoje estamos numa situação com uma inflação elevada, uma taxa de juros aumentada e seguramente vai aumentar mais alguns pontos daqui para frente. Isso pode ir provocando algum esfriamento de investimentos em vários setores em que a Siemens atua. Então tem que ter um certo controle da situação, né? Tem algumas situações que impactam, podem impactar, a PEC dos precatórios pode ser algo que impacte um pouco. Você não sabe como vai ficar o controle do equilíbrio das contas públicas, né, a futuro. Por outro lado, tem as reformas que são absolutamente necessárias, né? A reforma positiva, a reforma administrativa, que tem que, quando elas aconteçam, ou pelo menos quando comece a se discutir sério, a votar e demais, realmente são transformadoras do Brasil. Sim. Então você tem vários, é um cenário um pouco incerto que se vê para frente, mas vamos pelo lado da infraestrutura, né? O ambiente de infraestrutura, os investimentos são de longo prazo. Ninguém pensa porque o ano próximo vai ter eleições, então vão separar investimentos em infra. Então, e aí infraestrutura vai desde energia até transporte, portos, saneamento básico, né? Que são investimentos que têm que acontecer no Brasil. E a Siemens atua em todos esses segmentos, né? Outros segmentos como agronegócios, alimentos e bebidas e demais, esses segmentos seguramente vão ter eu diria para o próximo tempo assim, bastante positivo. O ambiente é bastante positivo. O setor de máquinas, eu estou no diretório também da Abimac. O setor de máquinas também está mais ou menos nessa situação de um otimismo meio moderado. Enxerga um crescimento em torno de 5% para o ano próximo, né? Mas 2021 foi um crescimento, acho que acima de 20-25%, porque foram substituídas máquinas importadas e também, antes máquinas que estavam sendo importadas, foram substituídas e também se cresceu na exportação. Um dólar um pouco mais alto, um real desvalorizado, ajuda nessa exportação. Se você me pergunta qual seria o maior desafio, se medianamente o mercado se movimentar de forma adequada, ou essa perspectiva política e econômica toda, né? Eu acredito que o maior risco está nas cadeias de fornecimento. Nós temos hoje, principalmente para tudo que tem componente eletrônico, está num conflito num desafio bastante grande e um desafio que não se vê uma luz muito clara no fim do túnel. Provavelmente a gente passe o ano completo 2022, temos que ver isso,
com restrições nas cadeias de fornecimento, né? O problema é bastante sério, isso é uma preocupação que isso pode ir travando crescimento também, né? Sim. Novos investimentos que se postergam simplesmente porque não existe possibilidades de fornecer a tecnologia necessária, né? Sim. Então, eu diria, é mais ou menos isso, né? Política, eu não gostaria muito de entrar, mas assim, eu acredito que o Brasil ainda tem uma oportunidade grande, na minha opinião, sim, aí, de política, de levantar a bandeira da sustentabilidade. Não tem um país que tenha mais chance de fazer isso. A gente tem que... Nós aqui na Siemens acreditamos muito nisso. Não? Eu estou pedindo fábricas para o Brasil, somente com esse motivo. É difícil de explicar, porque né, a imagem do Brasil, às vezes, não é, hoje, não é exatamente isso. Né? Mas a verdade verdadeira, né, preto no branco, é essa, um país sustentável. Você vai levar uma produção para a Índia, que você queima carvão para gerar energia para essa fábrica, para essa indústria. Você não está calculando hoje a pegada. A Siemens acabou de lançar uma plataforma que se chama Sea Green, que é uma plataforma que te ajuda a fazer o cálculo da pegada de CO2 do teu produto acabado. Pegando os teus fornecedores, é super complexa, super legal, usa blockchain, né? Bem bacana. Ainda são tipo proof of concept, mas já estamos utilizando na nossa fábrica em Amberg, na Alemanha. Super legal. Agora, e se você leva uma produção para um país que tem uma pegada de carbono muito maior, está fazendo já um passo errado. Traz para o Brasil. Né? Nós temos que levantar essa bandeira. Eu acho que nós temos uma oportunidade bem grande, ainda inexplorada. Boa, boa, Pablo. Gostei da sua resposta. Gostei também da expressão realismo esperançoso, né? Ao invés de otimismo. Gostei dessa, eu não conhecia. Eu queria te fazer, Pablo, a última pergunta. E ela é também bem pessoal, sem dúvida, mas eu acho que, primeiro, te parabenizar pela sua carreira, te agradecer também por ter batido esse papo aqui comigo, e eu queria entender um pouco mais da sua motivação, porque é evidente que quem tem uma carreira grande numa grande empresa, uma carreira de sucesso, você, é claro, junta dinheiro, né? É natural e honesto. Chega um momento em que não é só pelo dinheiro, né, que você faz o que você faz, a gente até conversou sobre isso. Então, eu queria entender, qual que é o seu propósito? Assim, qual que é a sua causa? O que te move? Essa é uma excelente pergunta nesse momento, né? Porque é como você falou, né? Normalmente, quando você começa uma carreira, te move um pouco mais um foco para dentro, né? Um foco para você. Como que eu vou construir uma família, como que eu quero comprar o meu carro, quero comprar a minha casa, como que eu construo o meu futuro, né? Veja quantas vezes eu falei a palavra eu nesse processo, né? E quando chega em certo momento, esse foco, faz parte de um processo, né? Esse foco começa a ser muito mais para outros, né? Não é que você já tem, eu tenho a vida realizada, não é bem assim, né? Mas o fato de você já, primeiro, ter uma família, né? Você já sabe que você, já de cara, se você tem filho, você não é a pessoa mais importante na tua vida. Você tem filho, João? Ainda não. Quando você tenha filhos, você vai saber que você, João, já não é a pessoa mais importante na vida do João. Com certeza. Esposa, tudo bem, sim, mas filho é outra coisa, né? E agora, no ponto de vista da empresa, você começa, de fato, a entender qual é o legado que você quer deixar. O que você faz de diferença nesse mundo? O que você veio fazer a esse mundo? Para que você está aqui? Né? E veja que é uma visão um pouco mais, olha para fora, né? Que diferença? E aí são todas as perspectivas, desde como que eu posso ajudar os meus colegas, as pessoas que estão trabalhando comigo e que tanto me agregam no dia a dia, que eles realizam as coisas. Como que eu posso ajudar para eles se realizarem e para eles terem o mesmo, sei lá, sucesso, se for a mesma carreira que eu tive? Como fazer para que eles amanhã sejam meu chefe? Por que não? Ou olhar para a sociedade na qual atuamos. Como é que
nós vivemos no Brasil, meus filhos estão no Brasil, como que eu faço que o Brasil se desenvolva para que os meus filhos amanhã tenham uma oportunidade de trabalho, né? E aí começam brigas um pouco com o governo, um pouco, e vamos fazer, e agora temos uma Câmara de Indústria 4.0, e aí promove, e o 5G, e aí você diz, tá, vou te dar um exemplo, né? O 5G e a possibilidade de contratar uma frequência privada, ponto, né? A Siemens tem algumas tecnologias que podem ser utilizadas para isso, mas a questão é, tem países que já têm essa possibilidade, né? As Anatels da Alemanha, do Japão e dos Estados Unidos já permitem que essas indústrias tenham isso. E na Siemens nós já sabemos, ou temos uma ideia de como que a indústria vai se transformar a futuro, né? E esse tipo de conectividade de 5G vai ser crucial para que você tenha, que habilite a novas tecnologias serem aplicadas para que essa indústria se desenvolva e ganhe de outras indústrias. Então, a gente tem que se engajar com o governo para explicar, gente, facilitem isso, a futuro, acredite, isso vai ser muito importante, entendeu? Esse tipo de coisa. Você começa a pensar em alguns, um dos pensamentos que eu tenho. Os meus concorrentes hoje da Siemens não são os concorrentes, as outras marcas que fornecem aqui no Brasil. Os meus concorrentes muitas vezes acabam hoje sendo a Siemens de outro país, que consiga agregar um valor naquele outro país, que seja, que por exemplo, nessa indústria seja substitutiva da nossa indústria porque a gente não fez o trabalho no tempo certo, né? Então, você começa a ter outras perspectivas. E essas coisas movem também, essas te movimentam, assim, pensando no qual é o legado que você vai deixar, como é que eu abro oportunidades para que meus filhos entrem nesse mundo, ponto de vista de diversidade, incluso. Como eu faço para que a minha filha tenha oportunidades? Ela é mulher, por que ela, se ela quiser a futuro ter oportunidades maiores, é uma pessoa super inteligente, igual que qualquer um de nós que possa ser homem, por que ela pode ou não ter? Então, são coisas que te movimentam e que eu acredito, de novo, talvez o ponto central seja esse foco, mais, se você olha mais para dentro, no futuro, tenha certeza, você vai olhar muito mais para fora, e isso vai te dar um propósito, um senso. E quando o teu senso de propósito encaixa perfeito com o propósito da empresa na qual você trabalha, aí você se realiza. Aí, boa. Pablo, fantástico. Muito obrigado pela sua participação. O tempo passou rápido. São quase 7 horas. Foi um bate-papo super bacana. O pessoal que não conseguiu acompanhar, a gente disponibiliza tanto no YouTube quanto no Spotify. E aí sim, versão só áudio, né? O pessoal comenta para a gente que escuta no carro, indo para o trabalho e tal. Gosta bastante. Então, queria agradecer demais a sua participação aqui no CEOcast da VDI. A gente tem um carinho enorme, não só por você, mas pela Siemens também. E saiba que quando você quiser voltar aqui para bater um papo comigo, será mega bem-vindo e te agradeço mais uma vez por ter participado. Você tem alguma consideração final? Um agradecimento aí, João. É muito legal participar aqui. Espero que isso possa ter adicionado, pelo menos ter as perspectivas, como se veem as coisas. Depois, para um cara de mais que 50 anos, né? Como que se veem as coisas agora e que tenha contribuído para as pessoas que estejam ali. E muito obrigado mais uma vez. Conta comigo sempre que precisar. João. Muito obrigado, Paulo. Fica tranquilo que eu vou encerrar a transmissão por aqui. A todos os nossos assistentes e ouvintes, muito obrigado também pela sua presença e nos vemos no próximo CEOcast.